Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. As notícias que temos ouvido, irmãos, acerca das igrejas são variadas. Na Europa, um templo metodista foi fechado, vendido e transformado em um estúdio de gravação. Na Alemanha, há igrejas abertas, porém não permitem falar sobre o pecado. Para a Escócia, berço da Reforma, onde Calvino escreveu as Institutas, hoje nós mandamos missionários para evangelizar. Nos Estados Unidos, há um grande movimento liberal, que em certos casos tem se perdido, fazendo até mesmo a ordenação de homossexuais. As notícias no Brasil são que há um grande crescimento, porém algumas igrejas têm feito do evangelho um show business, e as igrejas tradicionais ou têm tentado se adaptar a essa realidade ou estão dormindo em berço esplêndido, amarradas às suas tradições. As notícias mais próximas são que na cúpula das igrejas e na cúpula da igreja presbiteriana há discussões e há lutas políticas. Falta apoio nas direções regionais e alguns presbitérios estão até quebrados. Domesticamente, irmãos, dizem que participar das sociedades internas está muito difícil, pois há por vezes muita discussão e vaidade, outras vezes há muita chatice, há uma outra que está muito parada, não funciona, nem parece que os seus membros estão na idade da força. De outra, dizem que só fazem barulho, que só querem oba-oba. Quanto à escola dominical, disse: não frequento, porque não tem nada de interessante. Quanto ao púlpito, as notícias são: o reverendo Cláudio grita muito, e a mensagem do pastor Alex, além de lacrimejante, é muito intelectualoide. Não sei porquê. É claro que nem todas essas notícias são completamente verdadeiras, principalmente o que se refere a mim. Mas onde há fumaça, há fogo. Talvez, irmãos, alguns dos que falam sejam mensageiros da má notícia, ou então mal-humorados mesmos, ou egoístas, ou desinteressados, ou até mesmo desanimados, que creem, mas acham difícil mudanças acontecerem. Enquanto isso, muitos famintos estão no nosso meio, esperam o pão da vida. Assim, ouvindo tudo isso e observando a igreja, genericamente, talvez possamos dizer: uma parte da igreja está rica, mas pobre da verdade. E é óbvio que aqui não estou falando apenas da igreja presbiteriana. Outra parte está forte na verdade, mas fraca no ânimo. Uma talvez esteja fingindo ser igreja, outra é igreja, mas fraca, luta com os poucos meios que tem. Não obstante tudo isso, irmãos, somos a igreja, e Deus é o nosso Senhor, um Deus obstinado, que não depende da fidelidade do homem, nem das má notícias. Max Lucado diz que ele fez a história usando pessoas, apesar delas, apesar de mim, apesar de nós. Esse texto busca nos dizer isso. Todos os evangelhos relatam esse texto. E creio, irmãos, que relatam esse texto porque querem nos falar de um Deus obstinado, que não desiste de dar ao homem aquilo que ele mais precisa, a sua bênção, o pão da vida. O contexto é muito atual.
Há sinais e prodígios. O verso 2 fala sobre isso, e a retrospectiva que fizemos também fala a cura do filho do oficial, a cura do paralítico do tanque de Betesda. A igreja está em missões. Podemos ver em Marcos, podemos ver em Mateus, capítulo 14, Mateus, e capítulo 6 de Marcos. O Senhor Jesus envia os discípulos e fazem muitos prodígios, mas há também lutas. Mateus e Marcos nos falam da morte de João Batista, antecedente a essa ação do Senhor Jesus. E há coisas que os seguidores do Senhor Jesus não entendem. Lá em Mateus, o Senhor Jesus precisa explicar todas as parábolas que ele falou, porque sequer os seus discípulos entendiam a sua mensagem. Contudo, irmãos, Cristo não abandona a multidão, e nem a igreja, nem os discípulos, e deseja experimentá-la. O verso 6 é o que ele coloca: mas dizia isto para experimentar, porque sabia o que havia de fazer. Creio, irmãos, que o Senhor Jesus queria ver a atitude, a intenção, a fé, a disposição daqueles que o seguiam. Tanto isso é fato que no final do capítulo 6, ao esclarecer o sentido de tudo aquilo, muitos discípulos vão embora, porque acham que a mensagem é muito dura. Espero que você não faça isso ao final da mensagem. Por que, irmãos, o Senhor Jesus quis fazer tudo aquilo? Porque os 4 evangelhos relatam esse fato. Torno a repetir, irmãos, porque Deus é um Deus obstinado, que apesar das notícias e das pessoas, quer abençoar a sua igreja e quer dar o pão da vida a todos que o buscam. Há um Deus obstinado, irmãos, apesar dos calculistas, apesar dos mercantilistas. O Senhor Jesus começa essa história com uma pergunta a Filipe, do qual provavelmente esperaríamos uma profunda resposta de fé. Por quê? Porque lá em Mateus e lá em Marcos nós vemos que eles acabam de vir de ações poderosas. Eles foram para as missões e fizeram sinais e prodígios, expulsaram demônios, estavam cheios de unção e poder. Mas esta não é a resposta de Filipe. O que temos é um administrador calculista, ou talvez um mercantilista, que está um desinteressado da dificuldade do povo, que responde: Senhor, seria necessário trabalhar 1 ano para comprar pão suficiente para esse povo. Ele é capaz de calcular todas as coisas. Ele cita as estatísticas, mas não pensa numa saída. Ele calcula 1 denário, 1 dia de salário, 200 denários, 200 dias de trabalho, 1 ano de esforço, sem retorno para a igreja. Eles vão embora, não vão nos dar nada em troca. Ele mexe com os números, entretanto, ou não alcança uma resposta, ou acha que o investimento não é possível, ou não vale a pena. Não há lucro, ou o custo é grande demais para o benefício. Conversei com um certo pastor que disse que estava muito triste, porque a sua igreja tinha um fundo de reserva de 60 mil reais. E quando falava de investir esse dinheiro em qualquer coisa, não, esse dinheiro é o nosso fundo de reserva, é imexível. Quero ver quando Jesus voltar. O que eles vão fazer com o fundo de reserva? E por isso, irmãos, Filipe não compreende que a resposta está diante dele. Ele se preocupa com os lucros, com os números, com a administração. Não que isso não seja necessário, irmãos. O Senhor Jesus tanto está preocupado com a organização e com a administração, que nós vemos que ele mandou o povo se assentar. E no texto anterior de Marcos, nós vemos que ele mandou se dividir em grupo, de 50, de 100. Tanto estava preocupado com a administração, que disse: olha, aquilo que sobrar, não deixe que esbanje, recolham. Mas ele estava mais preocupado com almas. Filipe entende de administração, de riquezas, de valores. Os mercantilistas evangélicos são assim. Você pode classificá-los no grupo que quiser. Calculam tudo.
mas não conseguem calcular o valor das almas. Não conhecem a extensão do poder e do amor de Deus. Desejam os bônus, mas não querem os ônus. Estão com o Mestre, mas não aprendem com Ele. Estão com o Senhor, mas não se submetem à sua preocupação com as almas. Avaliam as coisas, mas não valorizam as pessoas. Mas há um Deus, irmãos, há um Deus obstinado, apesar dos mercantilistas, ou quem sabe, os pessimistas ou desinteressados. Há um Deus obstinado que resolve abençoar as pessoas. Lembro-me de uma família em Recife, em 1988, que fui levar o meu carro para consertar numa oficina e conversando com aquele homem. Ele disse que tinha ouvido falar do Evangelho, mas estava frequentando uma igreja. E essa igreja começou a pedir ofertas. Em determinado momento, disseram para ele: olha, você precisa agora entregar tudo que você tem. Tire os seus anéis, as suas alianças, os seus cordões. E ele pegou tudo e foi embora para casa. E nunca mais quis saber da igreja. Conversamos com ele. Convidamos a ir a um culto na nossa igreja. E na segunda vez que ele foi, havia um pastor convidado. E era um culto evangelístico. E naquela noite, ele, a esposa, o filho e a sogra entregaram sua vida a Jesus. Deus é um Deus obstinado ao salvar as pessoas, abençoar o seu povo, apesar dos calculistas, apesar dos mercantilistas. Deus é um Deus obstinado, irmãos, a abençoar as pessoas, apesar dos omissos. Esse é um outro grupo com Jesus nessa história. Escondem seus medos ou seu egoísmo. Omissos em João, nem aparecem, e desinteressados em Marcos. Com base em Marcos, capítulo 6, irmãos, verso 35 a 36, nós podemos parafraseá-los assim: o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado, já está tarde. Mande eles embora, Senhor, para que cuidem de si mesmos. Eu creio até que me ouso acrescentar a essa afirmativa deles o que deveria estar passando na cabeça deles. Afinal, despede o Senhor, porque fizemos a nossa parte, pregamos o Evangelho. Agora, cuidemos de nós mesmos. Esse grupo, irmãos, que classifiquem também aonde quiserem, fingem que fazem sua parte, porém em verdade se omitem, ou não se comprometem, mas estão tranquilos, entregaram o Evangelho, adoram o Senhor Jesus, servem ao Mestre, e estão dispostos a fazer o melhor para a multidão, despachá-la. Mas assim como os outros, irmãos, verdadeiramente não se importam, querem as bênçãos e até se esforçam por elas, mas não querem se envolver. Mas há um Deus obstinado, irmãos, apesar dos omissos, e que se envolve e não se omite quando tem de salvar os próprios discípulos omissos no mar. Após esse trecho, os discípulos atravessam o mar e o Senhor Jesus caminha sobre as águas para cuidar deles. Há um Deus, irmãos, obstinado apesar dos omissos, e há um Deus obstinado apesar dos desanimados e fracos. Surge nesse texto também, irmãos, um outro grupo, uma ponta de esperança, alguém com uma proposta tímida, alguém desanimado, mas que resolve colocar a decisão nas mãos de Jesus. Tem uma ideia, mas está com pouca fé. Crê, mas acha pouco provável que Deus vá atendê-lo. Afinal, os administradores, os calculistas e os evangelistas já falaram. Talvez sua proposta para nós e até para ele parecesse inútil, fraca. Talvez tenha pensado: sou só André, irmão de Simão. Ele é o líder, ele é o homem de frases de efeito. Eu sou apenas um simples discípulo. Será que o mestre vai me ouvir? Mas ele diz: mestre, tem um garoto aí com uma lancheira, e ele tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Está com 2 lambari aí que dá para
a gente assar. Esse é outro grupo, irmãos. Crê no Mestre, mas as dificuldades são tantas. Crê no Mestre, mas o argumento dos outros grupos é tão forte, que crê também que é muito fraco, que sua voz não será ouvida, ou simplesmente está cansado, mas deseja falar com Jesus. Tinha interesse, observou a multidão, está atento não só à necessidade apresentada, como também ao pouco que a multidão tinha e aquilo que ela necessitava. Ele é fraco, está desanimado, mas tem interesse. Crê, apesar das limitações dos números, das estatísticas desfavoráveis, apesar de tudo isso, ele tem esperança. Está cansado, mas não se omite. Sabe que o Evangelho foi entregue, mas que é necessário cuidar ou tentar alguma coisa pelas pessoas e para as pessoas. Há nele uma fagulha da obstinação de Deus. Eu creio, irmãos, que é o Espírito Santo agindo. Há um Deus, irmãos, obstinado, apesar dos fracos, desanimados, e que resolve, apesar das circunstâncias, abençoar as pessoas. Um Deus obstinado apesar das circunstâncias. Não há nada, irmãos, que possa impedi-lo em sua decisão de abençoar os famintos. Há milhares de pessoas em busca do pão, precisando do pão da vida, e ele está resolvido a abençoar. Ele quer operar o milagre, ele quer que a igreja opere por ele apesar das circunstâncias. Ele quer usar todos os tipos de crentes. Ele quer usar os mercantilistas, os calculistas, ou talvez os crentes pessimistas. Ele quer usar, irmãos, os evangelistas ou doutrinadores omissos, que mandam o povo embora. E ele quer usar até mesmo os fracos, mas cheios de esperança. Ele não olha as circunstâncias. Ele vê as necessidades, a fome das almas. Percebam que se nós formos ler Marcos capítulo 6, no verso 34, a expressão do texto é de alguém que vê a multidão, que precisa de cuidado. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Os discípulos não conseguiam ver isso. E ele quer agir, irmãos. Ele deseja dar-lhes o pão da vida. Ele deseja abençoar os seus discípulos. Eis a suma das notícias. A suma das notícias da igreja atual. Há os mercantilistas, calculistas, ou talvez crentes pessimistas. Há os doutrinadores omissos, ou evangelistas desinteressados. Há os interessados, de pouca fé, fracos, porém esperançosos. Não sei qual é o seu grupo. Sei que diante de todos esses, há uma grande multidão faminta, e o Mestre desejando abençoá-las. E Deus, irmãos, é obstinado, porque Ele não desiste, apesar de nós, apesar das circunstâncias. E que fique claro, irmãos, que meu desejo é conscientizar-nos de nossas limitações e erros, e não criticar. Afinal de contas, eu tenho espelho em casa. Gostaria de levar-nos a pensar, irmãos, em nossas atitudes e no grande amor de Deus por nós. O que desejo nessa noite é lhe convidar a abandonar tudo isso: calculismo, pessimismo, omissão ou evangelismo desinteressado. Queria lhe convidar a esquecer suas fraquezas, seu desânimo. Quero desafiá-lo a dar margem à sua fé, a acreditar que com Deus sempre há esperança. Achegue-se ao Mestre, levante sua voz a Jesus, haja como André.
Não pense nos seus limites e nas circunstâncias desfavoráveis. A palavra de Deus é: agindo eu, quem impedirá? Desejo convidá-la a ver que Deus nos ama e quer nos fortalecer, pois o Senhor declara que a graça dele sobre nós é suficiente, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, Deus ama e quer salvar. E Timóteo declara que deseja que todo homem seja salvo e que conheça a verdade. Quero convidá-lo a entender que, ainda que as nossas atitudes sejam motivos para Deus abandonar o seu povo, para nos deixar de lado, Deus também não desiste de nós. Ele é um obstinado. Eis o ensino do nosso texto. Eis o que Deus faz quando os seus filhos, que às vezes são mercantilistas, que não se interessam, que se omitem ou que estão fracos, não o fazem. Ele opera, irmãos. E para isso, irmãos, é necessário se engajar na verdade da palavra de Deus, nas verdades do capítulo 6, no verso 27, o Senhor Jesus diz: não se esforcem, não trabalhem senão pelo verdadeiro pão. No verso 35 ele declara que esse verdadeiro pão é o Senhor Jesus. Eu sou o pão da vida. É necessário que nós nos enganjemos, irmãos, e nos acheguemos a Ele, porque só Ele tem a vida eterna. Talvez seja um discurso duro, mas se estiver ouvindo a voz de Deus nessa noite, alimente-se de Jesus.